Muito bem, olá você, estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui pelo vozdecaxias.com.br. Hoje nós vamos tratar mais uma vez de uma pauta muito bacana dentro do Sociologia do Cotidiano. Claro que a gente vai fazer uma observação num intento social sobre tudo isso, mas evidentemente poderia ser observado pela ótica também. O que nós vamos tratar aqui como assunto poderia ser observado dentro de uma ótica de gestão pública, mas nós vamos estar observando nesse sentido social, né? Nós vamos falar de um assunto muito importante. Esse assunto eu venho, de certa forma, relutando para poder tratar sobre ele. É um assunto intrincado, complexo, difícil. É um assunto amplo, multifacetado e que carece, evidentemente, de muita compreensão, muita a estratégia de conhecimento e uma forma articulada para poder passar esse conhecimento para que as pessoas possam saber sobre isso, refletir e compreender um assunto que trata-se de uma natureza tão complexa, de um amplo entendimento, um desafio global, imenso, um desafio continental, vamos dizer assim, um desafio que faz com que o Brasil seja um grandioso vértice de divisor nesse sentido. O que nós estamos falando? Nós estamos falando aí do SUS. É isso que nós vamos estar tratando sobre hoje, inclusive para as pessoas que estão nos assistindo, para quem está nos vendo, percebe que nós estamos aqui bem amparado até mesmo com subsídios de um livro, um material que a gente possa estar buscando informações, que a gente possa estar buscando mergulhar um pouco nessas informações, para que com estas informações a gente possa estar trazendo a amplitude de conhecimento e aprofundar sobre tudo isso. Eu tenho que passar para você com muita propriedade e veracidade, com muita verdade, muita verdade ser, que é um ponto de difícil domínio para mim, porque foi um dos pontos em que eu tive, no momento do momento acadêmico maior, vamos dizer assim, não dificuldade, mas onde que exigiu-me muito empenho, e foi um tema, que foi bastante difícil, complexo para mim. Mas a gente vai trazer alguns pontos, vamos nos basear então através desse caminho seguro, que é o nosso um livro de orientação, que a gente possa estar trazendo para você informações, que a gente possa estar aproveitando por intermédio desse livro, desse material, que possa ser um subsídio, que possa nos apontar uma direção para que nós possamos trazer uma rota segura para você sobre esse atendimento. Nós vamos estar pautando sobre o tema sobre o SUS, esse é o objetivo. Mas o nosso objetivo não é uma análise do Sistema Único de Saúde brasileiro sob a ótica das dificuldades, que são muitas, a falta de gestão, a ineficiência de gestão, as dificuldades de profissionais, as dificuldades de nós termos todo o aparato funcionando 100%, a dificuldade que muitos municípios do nosso país enfrentam com falta de médicos, falta de recursos, falta de um aparato, de certa forma aprimorado para poder dar uma resposta a contento às necessidades da população ou efetivas às necessidades da população. E hoje a alergia pegou também, tá bem aguda, bem severa a minha alergia, então a gente vai pedindo desculpa para as pessoas, a gente vai de forma bem humana, bem humana aqui, por vezes tem que estar tossindo para poder fazer com que esse pigarro que vem vindo na nossa garganta a gente consiga ir cadenciando aí, trazendo a discursividade. Para que nós possamos, acho que aproveitar muito bem esse assunto ele vai ser necessário alguns encontros, tá? Eu já vou passando para você. Hoje você está ouvindo esse material, a parte 1, e nós vamos fazendo algumas partes sucessivas para que nós possamos pontuar sobre esse assunto, tá? Eu quero até mesmo destacar para vocês, eu não tenho um cronograma específico que possa dizer para você um número de partes, mas talvez umas 5 partes. Então, por vezes, se você chegar na parte 2, parte 3, se você estiver na parte 4, eu sugiro você sempre a buscar a parte 1, sempre buscar
esta parte, a parte 1, a parte primeira, que é a parte que vai nortear, né, todo o entendimento, todo o assunto, toda a apresentação da temática, para que nós possamos, né, a partir desse momento, com esta temática em mãos, a gente possa cada vez mais mergulhar, né, então no entendimento amplo, e não pegar somente partes intrincadas, né, de um todo, e com essas partes poder ficar muito dúbio o seu entendimento, muito raso a compreensão, e uma compreensão falha, né, da percepção de todo. Nesse nossa primeira parte, que é uma parte bastante introdutória, nós vamos estar trazendo para vocês, né, o objetivo é trazer algumas percepções de análises a nível mais amplo, né, mais a escala Brasil, a escala global, para que nós possamos tirar a partir destas reflexões, nós possamos ter alguns raciocínios, né, alguns pensamentos, algumas compreensões, para nós entendermos a complexidade, a necessidade e tudo que o SUS, né, tudo que o SUS vem representar e vem atuar e trabalhar, né, a nível Brasil. Eu quero destacar para você que, com sinceridade falando, eu já vou pedindo desculpa por erros, né? Não erros técnicos ou erros de fala, mas talvez por não conseguir ir tão profundo no âmago. Eu tenho certeza que profissionais da saúde, profissionais da área que possam estar acompanhando esse material, sentirão, né, que esse material ficou muito raso e poderia ter sido aprofundado muito mais. Isso trata-se, né, por vezes, né, da certa dificuldade, né? Dessa certa dificuldade que nós vamos ter no manejo. Mas fiquem tranquilos que mesmo assim, né, para nós que estamos aqui buscando conhecimento, nós vamos sair daqui abastecidos, com conhecimentos não tão profundos, né, que poderiam servir-se para a área profissional. Mas para quem está aqui acompanhando, né, nós cidadãos, né, nós que estamos construindo a ordem e o progresso desse país, a gente vai sair daqui bem nutrido, bem abastecido, com muitas informações. Olha que coisa importante, né? Vamos dar início, então, a algumas pinceladas introdutórias desta nossa parte 1. A gente vai trazer algumas reflexões, né, alguns pontos reflexivos que farão nós pensarmos um pouco mais sobre a nossa estrutura, o nosso SUS. Gente, o que nós podemos pensar sobre o SUS, né? O próprio nome diz, Sistema Único de Saúde, tá? O Sistema Único de Saúde, ele é composto de partes. Ele é composto de módulos, né? Ele é composto de um atendimento desde a esfera primária, que são as primeiras esferas mais básicas, né? Até esferas mais complexas, que são esferas, né, de atendimentos hospitalares, internações em UTIs, que são a rede terciária, né? Parece que está apertando bem mais, né? Que são redes, né, mais aprofundadas, né, locais mais profundos. Mas tudo tem uma porta de entrada que é atendimentos à saúde primária, né? Que é, isso tudo se dá através de uma UBS, através da Unidade Básica de Saúde. Quando foi pensado o SUS com a Constituição de 88, ele veio através de uma ampla necessidade da população. A necessidade da população que se tinha, né, de ter um acesso pleno à saúde, né, uma saúde de qualidade, né, em virtude das dificuldades em saúde que o nosso país enfrentava. Nós tínhamos, né, um atendimento muito através, né, de casas de misericórdia, Santa Casa de Misericórdia, instituições, né, filantrópicas que exerciam esses trabalhos, muito trabalho da rede privada, mas nós não tínhamos, né, um atendimento pleno, uma cobertura ampla para a nossa população. Então todo o atendimento primário, né, o básico, o necessário para a população, esse atendimento não existia, né, essa rede de atendimento não existia. Passa então ao quê? Por vezes na esfera privada, empresas ofertarem isso. Você pode ver que por vezes, né, ainda hoje, você vai fazer parte de uma empresa, a empresa vai te dar um plano de saúde, né? Então, as empresas ofertavam esses dispositivos como métodos para poder trazer, né, cooptar, né, captar, vamos botar assim, né, trazer para a integração, né, da sua folha, né, de seus componentes de trabalhadores, né, traziam essa vantagem para poder trazer os melhores profissionais ou para que os profissionais permanecessem trabalhando ali por mais tempo. Muitas vezes, então, sindicatos promoviam, né, através da sindicalização,
o atendimento sobre tudo isso, mas aventava-se, né? Tinha-se um movimento muito grandioso que falava sobre esta vamos dizer assim, o governo federal abarcar e tomar conta da saúde, né? Ter um dispositivo muito amplo de atendimento à saúde, porque as classes menos favorecidas, as classes mais pobres, sofriam muito com esta falta, com esse desabastecimento. Então nós podemos analisar que nós temos um Brasil totalmente diferente, né, do Brasil que surge a partir da Constituição de 88. Olha para você só simplesmente imaginar, né? A cobertura de atendimento a questões virais, a cobertura de atendimento às questões bactericidas, essas epidemias, né? Essas epidemias virais, essas epidemias que sazonalmente atacam a população brasileira, tudo isso não tinha-se um vetor de acompanhamento e um vetor de atenção a essas necessidades. Então, corria-se livre e solto pelo Brasil. E isso trazia muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades, porque além de não se ter um controle amplo, né, um controle perfeito dentro do solo brasileiro, isso acarretava em uma série de situações, né? Nós tínhamos então uma complexidade de situações que faziam com que nós vivíamos com uma população doente. Uma população sem controle, uma população onde não tinha um referencial de atendimento necessário para atender a estas necessidades. A partir, então, né, desses movimentos muito acentuados com a década de 70 para a década de 80, começa a observar-se, né, as necessidades em saúde. Mas começa-se a abarcar muito mais extenso, né, começa a perceber que saúde ela faz parte de uma área de lazer, né, um parque de lazer, onde as pessoas possam estar ali efetuando caminhadas, podem estar ali efetuando lazer, né? Que é algo que reverte no bem-estar, na qualidade emocional, né? Na qualidade emocional, porque muito se fala das doenças físicas, mas pouco se fala das doenças mentais. E o SUS, através da sua rede, foca muito nessa questão psicossocial, né? Como está o bem-estar da população mental, né? O bem-estar mental da população. Começou a se observar a água encanada, a questão, né, do saneamento, da estruturação, da água chegar com qualidade para as pessoas. Começou também a observar-se, né, a necessidade de um saneamento, de uma coleta efetiva de lixo, que todos esses ingredientes que eu acabei de citar, eles reverberam não somente na melhoria da qualidade de vida, mas revertem na saúde da população. Então, quando a gente falar em SUS, a gente nunca deve simplesmente pensar somente na unidade básica de saúde, no pronto atendimento, né, no PA, agora chamado de UPAs, né, unidades de pronto atendimento, e também hospitais. Nós temos que pensar em uma rede estruturante que vem muito antes disso, que é uma base que é muito sólida, que fundamenta tudo isso. É um trabalho com qualidades que possam atender às necessidades básicas de alimentação daquela população. É também uma gama de atendimento dessa infraestrutura, né, de saneamento básico, de água potável, né, uma renda que possa ofertar para essa pessoa uma qualidade digna de pelo menos ter o básico em suas casas, né? Por isso que hoje nós vamos falar da cesta básica. Então, um intrinsecado de pensamentos que vem nortear uma média, né, ou uma mínima condição que possa ofertar uma qualidade digna, né, uma qualidade digna para aquela pessoa, foi pensada tudo isso para que se possa, então, ter uma base de alicerce muito sólida para o SUS. Você imagina, então, né, vamos fazer uma suposição. Imaginamos que nós não temos acesso a uma alimentação adequada. Nós vamos estar com o corpo muito fraco, né? Consequentemente, né, nós vamos estar com um organismo muito fraco, vai ser um organismo que vai ser atacado por bactérias, por vírus, e tudo isso vai fazer com que esse organismo necessite de amplo uso da rede de atendimento do SUS. Então é necessário que se tenha essa cobertura por trás para poder dar subsídio, muito grande subsídio aos trabalhos do SUS, né? Agora vamos imaginar também se você tem uma condição de trabalho, que essa condição de trabalho não te oferte nem as condições de você ter esse básico. Então o que isso vai afetar? Você vai ser uma pessoa mentalmente, né, doente.
você vai ser uma pessoa depressiva, você vai ser uma pessoa que não vai ser feliz, você vai ter infelicidade e tudo isso vai acarretar situações do teu organismo. E isso vai comprometer não somente a tua saúde, nós estamos falando de pessoal, mas de um macro de pessoas, né? Vamos imaginar uma nação inteira passando por uma dificuldade dessa, ou um número expressivo da população passando por essas dificuldades. Olha o peso da carga, né, de dificuldades dentro da sociedade que a gente vai trazer tudo isso. Então, quando surge, né, esses pensamentos que deveríamos ter um sistema único de saúde, englobaria todas essas questões como raciocínio, né? Imaginamos as cidades com as dificuldades do lixo. Tem muitas cidades que têm dificuldades de lixo. Para analisar quantos parasitas, quantos vírus, quantas bactérias, né? Isso tá. E isso afeta também os animais, né? É incrível de ver que até mesmo a rede de assistência alimentar animal existe norteada nesse pensamento do SUS. Então, quando você ouve toda uma rede de proteção que atende, né, ao processo de fabricação industrial, o médico veterinário familiar, poucas pessoas ouviram falar nesse nome, né, que é um médico, um veterinário específico que está lá cuidando desses animais que serão os animais que vão alimentar uma população. Esses animais precisam ser animais sadios, precisam ser animais devidamente controlados, precisam estar especificamente com as suas vacinas em dias, para que eles não sejam eles os portadores desses genes, né? Ou esses patógenos que venham trazer adoecimento à população. Então, quando a gente fala em SUS, né, a gente não está falando simplesmente da unidade básica de saúde, nós estamos falando em uma rede integrada, ampla, profunda, né, encadeada, muito encadeada, que vem representar uma base de situações que vem gerar no todo a saúde da população como um todo. Então, quando você estiver numa área de lazer, né, e lá ofertar para você uma academia da melhor idade, um espaço para você se exercitar, um espaço de lazer, uma pista de caminhada, tenha esse pensamento, tenha também esse vértice de pensamento, esse vértice de entendimento no plano de fundo, que tudo isso faz parte de um cabedal de entendimento, de qualidade de vida, de bem-estar, que reverbera na tua saúde física e na tua saúde mental. Tudo isso muito bem bolado, muito bem pensado nessas questões de qualidade, então, de atendimento do SUS. Então, quando a gente para observar tudo isso, a gente observa que as coisas são muito bem pensadas. Por mais que não estejam funcionando da forma mais adequada ou de como seria necessário, o planejamento em cima disso, ele é muito amplo. Eu tenho um dado para trazer para vocês, que eu fui atrás, eu fui pesquisar esse dado hoje, para me pegar o número mais atualizado possível. Dados de 2025 apontam que na rede do SUS, na rede do SUS, não somente dentro dos setores privados que trazem serviços para o SUS, né? Porque nós temos o setor especificamente de servidorias do SUS, os servidores do SUS, os concursados que atuam no SUS, mas tem toda uma rede integrada, né, de pessoas ao entorno que prestam serviços para o SUS, como laboratórios, como clínicas especializadas, que todas elas têm um convênio com o SUS. Tirando eles, só colocando o trabalho braçal, efetivo, né, com a rede dentro dessas integradas do SUS, nós estamos falando num grupo de 3,5 milhões de pessoas. Então, olha só, diretamente 3,5 milhões de brasileiros de segunda a domingo, né, praticamente 7 dias por semana estão trabalhando para a população brasileira, atendendo somente a saúde. Desde aquele pessoal que vai na porta da tua casa te visitar, aquela pessoa que te recebe dentro de uma UBS, aquela pessoa que vai lá tira a tua pressão arterial, aquela pessoa que aplica a vacina em você, aquela pessoa que faz o curativo, aquele médico com quem você conversa, né, o médico de atenção básica à família, aquele médico geral, né, o clínico geral ou generalista que faz as primeiras observações, a porta de entrada, né, que é ali que é o atendimento primário, básico para vocês. Então vocês param para observar que tudo isso, só nessa rede estruturante, já estamos falando de 3,5 milhões de pessoas. Imagine você, uma empresa, né, uma empresa nível Brasil, uma empresa com esse contingente de pessoas. A potência
potência que nós estaríamos falando, né? O tamanho de uma empresa que tem esse número de trabalhadores em nossa folha, né? Eu não fui atrás, eu desconheço, acredito que não exista isso a nível Brasil, um número de uma empresa privada que tenha este número de pessoas na folha. Agora, se nós sairmos fora, colocarmos todo o aparato, nós podemos seguramente estar falando em torno de 5 milhões de pessoas que atuam, né, diariamente no SUS. Então imaginamos a cadeia, a macro cadeia que isso é todos os dias, né? O regramento que existe para poder atuar. Existe uma série de pessoas que criaram e elaboraram um conjunto, né, de métodos e normas que geram a forma de atendimento para poder chegar esse melhor atendimento até você. Então você imagine a estrutura que isto é. E olha, gente, incrível de se falar. A estrutura do SUS, as estruturas físicas, elas estão muito bem encadeadas ou nas mãos dos municípios e dos estados, e a federação passa praticamente a ser o local de planejamento. É o local onde tem uma central de planejamento, central de observatório, aonde acompanha os dados, verificam, né, dentro dos zoneamentos de saúde, aonde que está os índices, né, estão dando maiores alertas. Eu vou dar um exemplo, se está aumentando o número de hipertensos, o que está sendo responsável por isso, se está aparecendo um número maior, né, de pessoas com determinadas doenças respiratórias numa determinada localidade ou estado. Isso tudo passa a ser uma central de planejamento por parte da federação. A federação passa a mapear tudo isso, fazer um acompanhamento de tudo isso, acompanhar o calendário de vacinação anual que é colocado, a se preocupar em destinar os recursos necessários para que chegue lá na ponta o atendimento para você. Então a gente observa que tudo isso não é algo que foi criado do dia para a noite. É algo muito bem estruturado, é algo muito bem encadeado. Ele passa a ser uma máquina do cuidado da saúde brasileiro. É incrível de ver tudo isso. É uma grandiosa máquina da saúde, de atendimento à saúde da nação brasileira. Nós vamos ficando por aqui, então, com a nossa edição introdutória. Eu quero agradecer você que acompanhou até agora, esses minutos, né? Hoje eu não estou aqui acompanhado do meu relógio digital que vem me trazer para mim o acompanhamento do tempo, mas eu creio que nosso tempo já está esgotado, já passamos dos 20 minutos, né? Tecnicamente 20 minutos, né? Não é bem isso. E estamos trazendo algumas bases introdutórias para você refletir dentro da parte 1 o que é sobre o SUS. E depois nós vamos avançar, né? Nós vamos para a parte 2, onde nós vamos trazer para vocês alguns pensamentos sobre conceitos de saúde. Vamos trabalhar muito bem isso, né? O que é os conceitos que balizam o atendimento do SUS, no atendimento primário, atendimento secundário, na fase terciária, né? Vamos refletir sobre tudo isso. Eu espero que você esteja gostando. É um assunto complexo. Eu disse para você que para mim é um desafio. Eu estou buscando, né, sair para e passo vagarosamente do mais raso possível para te aprofundar, te nortear muitos entendimentos. Eu sou Edinho Soares, formado em Sociologia, também pós-graduado em Gestão Pública e Social Media. Agradeço a você pelo teu carinho, pela tua junto conosco, né? Teu acompanhamento até agora. Deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, vamos espalhar conhecimento e assim, munidos de conhecimento, a gente possa ser um ser racional, pensante e estruturalmente ser livre, dotado de pensamento e entendimento para refletir por si só. E não ser vítima, muitas vezes, dos conhecimentos rasos, né? Nós podemos ter a nossa estrutura de pensamento sobre os mais variados temas. Eu fico por aqui, agradeço a tua companhia, a tua sintonia. Até o nosso próximo encontro. Abraço para você. Tchau, tchau.